O diabo pode estar usando alguém bem próximo de você para travar a sua vida. Parece pesado o que eu falei, né? Parece até exagero, mas não é exagero, não é teoria da conspiração. A própria Bíblia já deixou esse alerta bem claro pra gente. Em Miqueias, capítulo 7, versículos 5 e 6, está escrito o seguinte: não acreditem nos vizinhos e nem confiem nos amigos. Cada um tome cuidado até com o que diz a sua mulher, pois hoje em dia os filhos desprezam os pais, as filhas desobedecem às mães e as noras brigam com as sogras. E os piores inimigos de qualquer pessoa são os próprios parentes. Agora pensa comigo, o profeta Miqueias, ele estava falando aqui de um tempo em que Israel estava corrompido. A confiança entre as pessoas ali, havia se perdido, completamente. Só que esse alerta, ele continua atual, porque a natureza humana, ela não mudou de lá para cá. Continua a mesma coisa, até pior. Essas palavras, elas foram escritas há mais de 2000 anos atrás, mas, poxa, parece que foi escrito ontem, E bom, ele mostra que a maldade, a traição, a falsidade, ela não vem só de fora. Às vezes vem de dentro. Às vezes vem de gente que nós jamais desconfiaríamos. E olha, quando esse texto fala a palavra vizinho, ele não está falando só da pessoa que mora do seu lado, sabe? Só o morador da casa do seu lado, vizinho literalmente. Não. Esse vizinho, ele significa qualquer pessoa que anda perto de você, qualquer pessoa que convive com você, que tem acesso à sua vida. Pode ser um amigo, uma amiga, pode ser alguém da sua família, um colega de escola, alguém do seu trabalho, até gente da própria igreja às vezes, E bom, é aí que mora o perigo. Porque muitas vezes, sem perceber, a gente acaba abrindo nosso coração para uma pessoa, achando que essa pessoa vai apoiar. A gente conta os nossos planos, a gente fala dos nossos sonhos, abrimos os detalhes de tudo. Às vezes a gente até fala coisa que ninguém ali precisava saber, Era algo só seu. Só que, entenda uma coisa, quando você abre a boca na hora errada, você pode estar literalmente entregando para o inimigo uma chave que ele vai usar contra você. Talvez você pense agora, Gabriel, mas essa pessoa na qual eu compartilho sonhos e enfim, ela não faria isso comigo. Poxa, é meu amigo, é minha amiga de anos, é sangue do meu sangue? Pois é, mas José, lá em Gênesis capítulo 37, também pensava assim. Deus deu sonhos grandiosos para José, mostrou que um dia ele teria ali uma posição de honra, que um dia ele ali iria governar e que ele seria usado por Deus. E bom, o que José fez? Ele contou para os irmãos. Na cabeça dele, era natural compartilhar algo tão especial com a própria família, claro, mas a reação deles não foi de alegria. Foi de inveja, foi de raiva, foi uma reação de ódio. E o resultado? Bom, jogaram ele dentro de uma cova e até planejaram, até pensaram em matá-lo. José, ele não errou por sonhar, é claro. O erro dele foi abrir o coração sem discernimento, falando na hora errada para as pessoas erradas. E essa história dele ensina algo muito poderoso pra gente. Nem tudo que Deus revela para nós é para ser falado. Nem todo sonho precisa ser compartilhado, precisa ser anunciado. Às vezes a melhor forma de você proteger o que Deus te deu é simplesmente ficar em silêncio. Mas como saber então quem que é a pessoa que o diabo pode estar usando? Como identificar essa pessoa? Jesus respondeu isso em Mateus capítulo 7, versículo 16. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. E Jesus completa: os espinheiros não dão uvas e os pés de urtiga não dão figos. Ou seja, não é pelo que fazem, é pelo fruto. Então, se pergunte aí, essa pessoa para a qual você está contando, ela realmente se alegra quando você vence? Ou ela tenta te diminuir de alguma forma? Ela guarda o que você fala para ela, os segredos, ou ela sai espalhando para todo mundo? Ela te aproxima de Deus ou te afasta dele? As piadinhas dessa pessoa carregam uma inveja disfarçada de brincadeira? Se o fruto dessa pessoa mostra falsidade, fofoca, inveja, cuidado, tá? Cuidado, porque essa não é a pessoa certa para você abrir o coração. Porque o que essa pessoa não sabe, ela não pode destruir. Simples assim. E bom, agora eu vou te dar um exemplo aqui que é o oposto do exemplo de José que eu dei, tá bom? Que é o exemplo da Maria, a mãe de Jesus.
Em Lucas capítulo 2, versículo 19, está escrito: Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. E que coisas eram essas? Essas coisas eram as promessas do anjo Gabriel, a confirmação de Isabel, a visita dos pastores, tudo mostrando que Jesus era realmente o Messias. Mas mesmo com tanta evidência, Maria, ela não saiu espalhando para todo mundo. Ela entendeu que nem tudo era para contar, mas sim para esperar o tempo de Deus. E é claro que isso também ensina pra gente algo muito poderoso. Você guardar algumas coisas no secreto também é um ato de fé. É você confiar que Deus sabe quando cumprir o que ele prometeu. Isso sim é sabedoria, porque existe hora de falar e existe hora de ficar quieto. O problema é que muita gente confunde silêncio com desconfiança. Mas não é isso, tá? Silêncio é discernimento, é totalmente diferente. É você entender que nem todo mundo que tá perto de você quer ver você bem. Alguns, é claro, até parecem apoiar você, né? Mas por dentro, pode ter certeza que alguns estão torcendo contra. Infelizmente, faz parte da vida de todo mundo, né? Mas olha, sabe por que esse tipo de coisa acontece? Sabe por que tem esses tipos de guerras, né, ao nosso redor, no nosso círculo de convivência também? Isso acontece porque o diabo, ele sabe que ele não pode parar o que Deus já começou na sua vida. Ele não tem esse poder. Ele não pode anular o propósito. Então o que ele vai tentar fazer? Qual que é a estratégia dele, né? Ele quer usar pessoas próximas para roubar sua paz, para poder plantar dúvida no seu coração e semear desânimo também. E olha, o inimigo às vezes ele nem precisa usar alguém de fora. Ele pode justamente usar quem você menos espera. E é por isso que o recado desse vídeo, a mensagem principal é a seguinte: guarda no seu coração o que Deus te deu. Espera o tempo de Deus. Porque às vezes a maior estratégia de guerra não é você sair falando para todo mundo, mas sim você se calar. É no silêncio que você protege o que Deus está construindo na sua vida. Amém? Deus te abençoe muito e nos vemos no próximo vídeo.